Meninos, vamos ver agora os modos. Aqui estão os modos. Modos verbais. Vamos lembrar o modo indicativo? O modo indicativo, ele expressa certeza da pessoa que fala sobre o fato. Amo os meus amigos, eu tenho certeza de que eu amo os meus amigos. Então esse é o modo indicativo. O modo subjuntivo expressa uma atitude de dúvida, incerteza sobre o fato. Espero que você viaje amanhã. Espero que você viaje, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajais. Lembram? Que eles viajem. Então expressa isso, uma dúvida, uma incerteza sobre se de fato aquilo vai ou não acontecer. O imperativo expressa a atitude de ordem, convite, conselho. Por exemplo, venha para a Caixa você também. Eu trabalho na Caixa, mas não estou aqui convidando formalmente, viu? Vocês para virem, mas eu coloquei essa frase exatamente para corrigir mesmo a forma do imperativo, porque nós vimos que o slogan é vem para a Caixa você também. E de fato, o imperativo fica correto quando você usa você, tem que usar o verbo venha. Venha para a Caixa você também, porque vem é tu, vem tu, venha você. Não vá embora agora, né? Venha para a Caixa você também é um convite. Não vá embora agora, pode ser uma ordem, dependendo da entonação. Não vá embora agora, né? Ou um convite, fique mais um pouquinho, não vá embora agora. Ok? Então essa é a forma, o modo verbal imperativo. Nós lembramos agora os modos verbais, vamos continuar. Nós vamos ver aqui que o pretérito ou o passado, nós observamos, ele se subdivide em perfeito, imperfeito e mais que perfeito, não é isso? Vamos lembrar rapidamente o que é o pretérito perfeito que nós conjugamos. Ele indica um fato que ocorreu no passado e foi completamente concluído. Esse é o pretérito perfeito. Ela foi a Paris há 2 anos. É um fato consumado. Ela foi a Paris, foi completamente concluído. Às vezes, uma curiosidade que nós dizemos, até no dia a dia, sem querer, nós falamos algumas coisas erradas. Aí você diz, eu fiz isso há 2 anos atrás. A palavra atrás era uma palavra desnecessária, redundante. Nós não precisamos dizer, já fica claro, explícito quando eu digo que a pessoa fez isso há 2 anos, que foi atrás, que esses anos foram passados, que eu estou usando aí o verbo haver, ele dá exatamente essa conotação. Mas todos nós, meninos, professores ou não, no dia a dia, nós cometemos alguns erros, alguns deslizes. O importante é isso, a leitura faz com que nós todos minimizemos os erros. Inclusive os professores também. Imperfeito. Pretérito imperfeito. Indica um fato ocorrido no passado, mas não completamente concluído. Ele falava muito durante a entrevista, como se ele ainda continuasse falando. Dá uma ideia de continuidade. Por isso é um modo, o passado, aliás, um tempo passado imperfeito. Pretérito imperfeito. Mais que perfeito. Indica um fato no passado que ocorreu antes de outro também ocorrido no passado. A prefeitura restabelecera a segurança pública que havia sido perdida. Muito bem, meninas. Então aqui nós lembramos o pretérito, os tipos de passado, de pretéritos que tem, né? As formas verbais. Vamos agora lembrar o futuro. O futuro subdivide-se em do presente e do pretérito. O futuro do presente expressa um fato que ocorrerá após o momento em que se fala. Estudarei com afinco para passar neste concurso. E o futuro do pretérito exprime um fato futuro considerado em relação a um passado. Ontem comunicaram que ela não iria viajar mais. Então ela não iria viajar mais e esse fato foi comunicado ontem.
outro fato que ocorreu no passado. É muito bom, como eu falei para vocês, lembrar essas estruturas porque fica mais fácil de identificar quando nós precisarmos das questões. Vamos continuar? Agora sim. Agora vocês vão entender plenamente. Vamos ao fragmento, ao pedacinho do texto. O advento da moderna indústria tecnológica faz com que o contexto em que possa dispor-se a máquina mude completamente de configuração. Em que tempo e modo está a expressão verbal fez? Agora você vai entender, está na terceira pessoa do singular, né? Lembra que nós temos 6 pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele fez. Do pretérito perfeito do indicativo. Então está no pretérito, está no indicativo. E mudasse? Que eu mudasse, que tu mudasses, que ele mudasse. Está na terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então vocês percebam que está no pretérito ambos, né, as formas verbais usadas originalmente. E que os modos, o primeiro modo é indicativo subjuntivo. Então, quando eu for substituir, eu tenho que manter a correção gramatical substituindo também por um verbo ou por verbos que estejam em tempos e modos correspondentes. Por isso a questão está correta. Faz, que foi a substituição, está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu mantive o indicativo e também presente. E mude está na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Ou seja, manteve-se a correspondência entre tempos e modos utilizados. Mas eu não lembrava de nada disso na hora da prova, mas eu vi que o meu ouvido não doeu. E quando eu fiz essa opção, isso, pessoal, é muito rápido. Eu estou apenas relembrando com vocês para nós nos familiarizarmos mais com a nossa língua, com a nossa querida gramática. Mas isso na hora da prova é bem rapidinho. Eu faço, vou lá, substituo e aí coloco um pontinho, eu acho que é essa a opção certa. Mas você não tem certeza. O que é que vai dar certeza provavelmente? Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, você vai para as outras opções. Então nós vamos resolvendo as outras, aí vamos vendo que os nossos ouvidos vão começar a doer. Vamos lá resolver a próxima. Preservam-se as relações de sentido entre contexto, linha 2, e máquina, linha 3, com a substituição do pronome relativo que, na linha 2, por qual? Mantendo-se obrigatória a presença de em. Então, veja, ele diz que as relações entre contexto e máquina de sentido se mantêm quando eu substituo o pronome relativo que está na linha 2, por qual? Porque você vai fazer, você vai tirar o que e vai colocar o qual. Mantendo-se obrigatória a presença de em. E o em vai ficar obrigatoriamente. Isso está correto? As estruturas linguísticas vão estar ok? Vamos lá, então, continuar. Vamos ler aqui o trecho. O advento da moderna indústria tecnológica fez com que o contexto em que passa a dispor-se a máquina mudasse completamente a configuração. Veja, a gente lê assim agora, você vai esquecer o que? Tire o que? O advento da moderna indústria tecnológica fez com que o contexto em qual passa a dispor-se a máquina mudasse completamente a configuração. O que foi que aconteceu com seu ouvidinho? Com que o contexto em qual? A gente fala assim? Nós falamos assim no dia a dia, em qual? Não, nós não falamos assim. Então, essa já é uma razão para você dizer, essa questão tem alguma coisa errada. Porque ele está pedindo para manter o em e com o em não soa bem. Né? Ficou até uma frasezinha parecida aqui. Então vamos ver por que não soa bem, na verdade. O que está acontecendo aqui? Ele disse que o que é pronome relativo.
Agora, quais são os pronomes relativos? Quando o que pode ser considerado pronome relativo? Quando ele puder ser substituído pelos pronomes relativos. O qual, a qual, os quais, as quais. O que é que nós observamos? O pronome relativo, ele é toda essa palavra, o qual, a qual. Ele não é só qual. Este é o ponto. Qual sozinho é pronome indefinido e não pronome relativo. O correto seria então o quê? O advento da moderna indústria tecnológica fez com que o contexto no, quem mais o, qual, passa a dispor-se a máquina, mudasse completamente de configuração. Então, se eu pudesse substituir o que por no qual, aglutinar, contrair o em mais o o, que é a preposição em mais o artigo o, a expressão no qual, aí sim ficaria correta. Mas do jeito que está mantendo o em e colocando o qual, que é um pronome definido e não relativo, o qual, a qual, nada feito. Então você já sabe que os pronomes relativos são formados por o e por qual e as suas devidas variações. Por isso, esta opção está incorreta. Nós vamos agora para a próxima opção. Aí você viu que doeu no seu ouvido, nada feito. Vamos para a próxima, vamos ver como é que nós encaramos aqui essa. Nós sentimos que dói ou não no ouvido. Tanto a supressão da preposição no termo a certas coordenadas, linha 4 e 5, como sua substituição por as, preservam as relações de sentido e respeitam as regras de regência verbal. O que é que nós vimos aqui? Ele está dizendo que tanto a supressão, que é você suprimir alguma coisa, é retirar. Então ele está dizendo que tanto retirando a preposição no termo a certas coordenadas, qual é a preposição, meninos? A certas coordenadas. Certas coordenadas não, é a. Eu tirando isso aqui, como sua substituição por as, ou seja, tanto faz eu tirar como substituir isso aqui, por as, preserva as relações de sentido e respeita as regras de regência verbal. O que é que você faz? Vai lá e faz exatamente o que ele está lhe pedindo, tal e qual. Vamos fazer? Entretanto, tal mudança obedece, aí vamos suprimir, obedece certas coordenadas. Obedece certas coordenadas. Como é que nós falamos no dia a dia? Eu obedeço ao meu pai, eu obedeço à minha mãe, eu obedeço às leis. Dá certo eu suprimir, eu tirar o a, falar sem o a, o verbo obedecer? E se eu substituir? Vamos substituir. Entretanto, tal mudança obedece às certas coordenadas. Eu falo assim, entretanto, como é que nós dizemos quando usamos a palavra certa? Entretanto, tal mudança obedece a certas coordenadas. É até difícil de falar, a certas coordenadas. Nós dizemos naturalmente, nós obedecemos a certas coordenadas. O azinho só, que começam a ser pensadas já na antiga Grécia, que novamente se relacionam com a questão da verdade. Nós observamos que, pelo que nós conhecemos da nossa língua, pelo uso que nós fazemos dela, tanto a supressão do a como a substituição por as não soa bem. Há alguma coisa errada aí. E nós vamos já voltar para descobrir o que é que há de errado. De fato, essa opção está errada, mas por que ela está errada? Ok?